Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje vai ser uma introdução, um conceito básico a respeito da histologia dos órgãos reprodutivos da planta. Então nós vamos ver, além da morfologia, que a gente já trabalhou lá na Botânica 1, que a gente vai trabalhar um pouco mais detalhadamente aqui em Botânica 2, a gente vai ver a parte da estrutura interna dos órgãos que compõem as flores, os frutos e as sementes, assim como nós vimos a estrutura interna dos órgãos vegetativos. Como eu havia comentado com vocês, os órgãos vegetativos da planta sofrem diferentes níveis de pressões ambientais. Nós temos a raiz dentro de um ambiente mais seguro, isso foi até questão de prova, né? A raiz dentro de um ambiente um pouco mais homogêneo, mais estável, ela acaba sofrendo menos pressão ambiental do que um caule que está em contato com a atmosfera e por isso a raiz acaba tendo uma morfologia, diferenças morfológicas menores do que tem um caule, porque precisa se adaptar menos porque as pressões ambientais são menores. O caule já apresenta maiores pressões ambientais por estar em contato com a atmosfera, né? Com outros animais, com fatores abióticos também. E acima de tudo, a flor, a folha, por desempenhar uma função absolutamente fundamental para a planta, que é o processo fotossintético, tá? As trocas gasosas, e estar em contato com a atmosfera e nos mais variados ambientes. E nesses mais variados ambientes, ela precisa realizar essa função e manter a relação entre a adaptação ao meio e realizar a função dela, que é a fotossíntese, muito bem equilibrada. Então, a folha vai ser um órgão que vai apresentar muitas variações morfológicas. Mas a flor vai ser mais ainda suscetível a pressões ambientais. Porque a flor, além de estar em contato com o ambiente externo, precisa resistir a vento, a chuva, a diferentes temperaturas, etc. A flor também está suscetível às pressões da sua função, que são a polinização, as questões reprodutivas. Tanto flor quanto fruto, né? Porque ambas têm uma função no processo reprodutivo. A flor é responsável pelo processo de polinização e fecundação, e o fruto responsável pela dispersão das sementes. Então, dentro desse contexto, além de ter todas essas pressões ambientais que a folha vai ter, ela ainda tem mais uma pressão ambiental, que é a pressão por conseguir uma relação de sucesso com o polinizador. E aí, quando eu falo polinizador, pessoal, eu estou me referindo tanto a fatores bióticos quanto fatores abióticos. Vamos lembrar que tem plantas que são polinizadas pelo vento, outras plantas são polinizadas pela água, que é mais raro de acontecer, mas acontece. E outras plantas vão ser polinizadas por pequenos mamíferos, outras plantas serão polinizadas por pássaros, outras por insetos e até mesmo, né, morcegos, né? Então, assim, muitos polinizadores diferentes, depende do ambiente e é óbvio que uma flor que é polinizada pelo vento vai ter uma pressão ambiental e um formato, uma morfologia, uma adequação à polinização pelo vento que vai ser completamente distinta daquela que sofre a planta que é polinizada por um morcego. Isso aí acho que fica bem claro para todo mundo. Então, dessa forma, a gente vai ter pressões evolutivas diferenciadas que vão levar à formação de padrões morfológicos muito distintos dentro dos órgãos reprodutivos. Tá? Só que, à medida que as flores vão ter morfologias muito diferentes, acaba que a histologia não é tão diferente assim. E a gente vai entender por quê. E até mesmo por esse motivo, a histologia dos órgãos reprodutivos acaba sendo menos explorada. É uma das áreas da histologia vegetal que é menos levada em consideração. Tá? A gente vai entender por quê. É importante aí, nem tanto assim para vocês, né, como futuros agrônomos, porque na área de sistemática e das relações evolutivas entre as espécies, entender a histologia dos tecidos vegetais dos órgãos reprodutivos é bastante importante, tá? Mas para nós aqui, nós vamos nos ater nas informações básicas. Para quem não lembra, a estrutura geral de uma flor completa, que é aquela flor que tem todas as partes que formam a flor, né, os chamados verticilos, vai ter o verticilo chamado cálice, que é formado pelas sépalas,
o verticilo chamado de corola, que é formado pelas pétalas, o verticilo masculino, que é o chamado androceu, que é formado pelos estames, e o verticilo feminino, que é o gineceu, que é formado pelo pistilo ou pelos pistilos, pode ser mais de um, né? E aí, aqui no androceu, formado pelos estames, o estame é formado por uma estrutura que são as anteras, que é onde fica o grão de pólen dentro, e aqui o filete, enquanto o pistilo é formado pelo ovário, onde dentro fica o óvulo, o estilete e aqui o estigma, que é onde recebe o grão de pólen, tá? Essa é a estrutura básica de uma flor. A flor vai ter, na sua estrutura, os órgãos masculinos e ou femininos. Então é importante deixar claro que é e ou, porque a maior parte das flores costuma, ao contrário do que acontece nos animais, a maior parte das espécies de angiospermas são hermafroditas, tá? Ou seja, tem os dois sexos na mesma estrutura reprodutiva, ou seja, dentro da flor. Tá? Então vai ter tanto o androceu quanto o gineceu. Essas são chamadas as flores completas ou perfeitas. Mas pode acontecer de espécies terem dentro da mesma planta, a gente ter flores que só têm os órgãos sexuais masculinos e as que só têm os órgãos sexuais femininos, como é o caso, por exemplo, do milho. E vai ter espécies onde a gente vai ter uma árvore inteira que só vai ter os órgãos sexuais masculinos e que a outra que só vai ter os órgãos sexuais femininos, como por exemplo o abacateiro. Tá? Como que se originam então os órgãos sexuais? Inicialmente a planta vai ter gemas, que vão ter como função primordial serem vegetativas. Tá? Então toda gema que se desenvolve originalmente, gema, então lembrando que é aquela estrutura onde a gente tem uma grande quantidade de tecido meristemático ali dentro e que ela, quando brotar, vai virar folha, ou vai virar um ramo, ou então vai virar as estruturas reprodutivas. Então ela dá continuidade ao crescimento do vegetal. Então todas as gemas originalmente são vegetativas. Toda gema tem como informação inicial ser um órgão vegetativo, ou seja, formar folhas ou ramos com folhas. Tá? As gemas só vão se tornar reprodutivas, ou seja, brotar delas órgãos sexuais, após um determinado período de desenvolvimento da planta, que é o período que a gente chama de juvenil da planta. Então todas as plantas vão ter um período chamado de juvenil, onde elas não vão produzir órgãos reprodutivos, elas vão apenas produzir órgãos vegetativos, apenas ramos e folhas. Depois que elas passam por esse período juvenil, é que inicia-se o desenvolvimento é que se dá a possibilidade do desenvolvimento dos órgãos reprodutivos. Mas a planta está apta a desenvolver órgãos reprodutivos, mas não significa que ela vá desenvolver órgãos reprodutivos. O fato de ela estar apta vai depender, para ela finalizar e reproduzir os órgãos reprodutivos, ela vai precisar de um sinal ambiental. Então ela tem que estar madura e ainda tem que receber um sinal ambiental. Tá? Então, quando acontece isso, os meristemas vegetativos, que são aqueles responsáveis por produzir ramos e folhas, tá? Eles vão ter início de estágio reprodutivo, e aí quando acontece a maturidade sexual, alguns ou todos os meristemas reprodutivos da planta vão parar de produzir folhas e passar a produzir as brácteas, que nós já vimos que são folhas modificadas que protegem as inflorescências e as flores, tá bom? Então, depende do tipo de vegetal. Vegetais pequenos, de pequeno porte, né, como é o caso de plantas herbáceas, elas vão acabar fazendo com que, quando chegam na maturidade, todas as gemas param de ser vegetativas e passam a ser reprodutivas. E tudo vai ser voltado para a produção de flores. Tá? Agora, plantas que são perenes, né, como o caso de árvores, por exemplo, que duram anos e anos e anos, parte das gemas vão passar a produzir flores e parte das gemas vão continuar produzindo folhas, porque a gente precisa de folhas novas para manter a fotossíntese e manter aquela espécie viável ao longo dos anos. Então aqui a gente tem duas imagens de gemas, né, uma gema reprodutiva, aliás, uma gema vegetativa, onde a gente vai encontrar aqui, ó, as folhas cotiledonares, aqui aqueles primórdios, né, que a gente vai ter para a formação da parte aérea. Então aqui é uma gema muito mais simples, muito mais tranquila, ao passo que uma gema vegetativa, que é as mesmas folhas cotiledonares fazendo a proteção. Aqui nós vamos ter os primórdios foliares e aqui dentro nós vamos ter, ó,
começa o desenvolvimento da inflorescência. Então aqui, isso aqui vai virar uma inflorescência, cada uma dessas protuberâncias mais escurinhas aqui vai virar uma flor, e isso aqui vai formar uma grande inflorescência cheia de flores, que vai se constituir o órgão reprodutivo da planta, tá? O que vai ser esse gatilho, gente? Só que a gente vai ver melhor lá em fisiologia vegetal. Então, vou só dar uma introdução a respeito disso. Mas grandes gatilhos para o desenvolvimento de flores constituem principalmente questões ligadas ao fotoperíodo, né? Por que o fotoperíodo? Porque o fotoperíodo indica exatamente a época do ano, mais do que a temperatura. Quantas vezes a gente tem, por exemplo, a entrada na primavera, mas as temperaturas continuam baixas, né? O que vai dizer para a gente que iniciou efetivamente a primavera? Especialmente esse ano, por exemplo, que ainda não tem feito calor. O que vai nos dizer que nós estamos já no meio da primavera é a quantidade de horas de luz ao longo do dia, muito mais do que a temperatura, porque a temperatura é muito variável. As horas de luz ao longo do dia não são. Por quê? Isso depende da posição do planeta em relação ao Sol. E isso não muda de um ano para o outro, ao passo que a temperatura ambiental depende de massas de ar e uma série de questões que podem alterar muito ao longo do tempo, tá? Aqui só para mostrar para vocês, né, uma imagem só por questão de curiosidade, onde surgem os chamados primórdios das pétalas e os primórdios das sépalas e os primórdios dos estames, que são as estruturas mais externas de proteção, atração, e aqui as estruturas de reprodução de grãos de pólen, tá? As estruturas masculinas da flor, tá? Isso aqui é dentro de uma gema, tá? E aqui os primórdios carpelares, o carpelo, cada folha carpelar vai se unir, ligar e formar o ovário fechadinho aqui, onde vão ficar os óvulos dentro, ou então cada uma dessas folhas carpelares vai formar um ovário separado do outro, onde dentro estarão os estames. Então são podem ser flores que vão ter mais de um pistilo, ou vão ser as flores que vão ter um pistilo formado por várias folhas carpelares soldadas entre si. Aqui mais uma imagem mostrando para a gente os primórdios das sépalas em uma flor de abacaxi, isso aqui com microscopia eletrônica de varredura, e aqui depois a mesma flor já num estágio mais avançado, onde a gente encontra aqui as sépalas mais para dentro, as pétalas e os estames também. Então aqui a sépala mais por fora, pétala mais por dentro e aqui bem dentro os estames, tá? As pétalas e as sépalas vão ter estrutura similar, né, estrutura interna, né, de organização de tecidos similar entre si e também similar com as folhas, tá? Porque, na verdade, pétala e sépala são folhas diferenciadas, gente, né? O que vai acontecer? Inicialmente, quando não havia ainda as estruturas reprodutivas, né, tudo era folha na planta. E as estruturas reprodutivas ficavam como que nem os soros que acontecem nas samambaias, né? Aqueles agrupamentos de células reprodutivas ficavam em cima da estrutura da folha. Com o passar do tempo, a evolução foi operando e as plantas acabaram desenvolvendo estruturas mais complexas de reprodução. E aí é que surgiram as folhas, onde ocorria basicamente o processo reprodutivo. E essas folhas começaram a se diferenciar das outras folhas que faziam fotossíntese, até nós chegarmos hoje, onde as folhas estão num nível de se diferenciaram tanto em pétalas, que a gente nem consegue imaginar que as folhas são pétalas, né? Que as pétalas um dia foram folhas, né? Mas se nós olharmos por dentro, a gente vai ver que a estrutura histológica é muito parecida. Vamos apresentar os três sistemas de tecidos que nós já vimos, né? O de revestimento, o fundamental e o vascular. A epiderme vai ser revestida por cutícula e, como eu comentei para vocês, a epiderme das folhas pode apresentar estômatos e tricomas, porque a folha, a pétala, pode fazer fotossíntese, tá? Então, em alguns momentos, principalmente quando nós temos o desenvolvimento da flor em si, a pétala pode contribuir com o processo fotossintético. Pode haver clorofila ainda lá em cloroplastos, mas com o passar do tempo esses cloroplastos eles vão desaparecer porque eles vão ser mascarados pelos chamados cromoplastos, né? Que são os plastos que guardam pigmentos, porque aí a pétala vai adquirir a cor específica para aquela planta, né? Um vermelho, um rosa, um azulado, tá? Então, nas células da epiderme que vão se encontrar também as substâncias voláteis, que são de várias categorias. E o que quer dizer volátil, né? Aquilo que, que na temperatura ambiente, acaba evaporando, né? Virando vapor.
e aí se torna gasoso, se torna um gás e espalha mais facilmente no ambiente, tá? Isso é muito importante porque vão ser as substâncias responsáveis pelo odor das flores, que para algumas espécies vai ser absolutamente fundamental para guiar os agentes polinizadores para que eles encontrem as flores com sucesso, tá? Essas substâncias elas vão ser armazenadas em grandes vacúolos, então a pétala vai produzir muito dessas substâncias voláteis, desses óleos essenciais, e quando eles estiverem à temperatura ambiente, eles vão se volatilizar, tá? Quando o vacúolo se esvazia dessas substâncias, as substâncias são sintetizadas novamente no citoplasma e encaminhadas de novo para esse vacúolo para estar sempre liberando esse cheiro. Algumas espécies vão ter variações para a liberação dos odores. Algumas espécies vão produzir grandes quantidades dessas substâncias e vão liberá-las aos pouquinhos ao longo de todo o dia. Isso tem uma relação importante com a polinização, porque plantas que fazem esse padrão vão ter polinizadores mais genéricos, né? Vão ser polinizadores, mais de um tipo de polinizador provavelmente, e polinizadores que ficam ativos por um longo período do dia, tá? De manhã cedo até o final do dia. Outras espécies que vão produzir grandes quantidades dessas substâncias voláteis e vão liberar esses perfumes de uma única vez ao longo num pequeno intervalo do dia, tipo final da tarde, por exemplo, que é muito comum de acontecer. Por quê? É naquele período ali que muito estreito de horas durante o dia que o polinizador daquela espécie está ativo. Então a planta vai liberar todo esse cheiro de uma vez só. E é por isso que algumas espécies, de algumas cactáceas e outras espécies, né, de plantas, que são chamadas de damas da noite, que tem aquele horário, né, de final da tarde, início da noite, que elas liberam um perfume com uma abundância muito intensa, chega a ser um cheiro até enjoativo, porque aquele é o horário de atividade do polinizador delas. Então elas precisam estar como se fosse gritando, digamos assim, para chamar o polinizador, para que ele não erre a localização da planta, porque ele só funciona por um pequeno período do dia. Então ela precisa dar tudo de si durante um pequeno intervalo de tempo. Por isso que o cheiro é tão intenso nesses momentos, tá? Algumas plantas apresentam uma estrutura chamada de osmóforo, que é uma estrutura onde existem glândulas, tá? Que elas vão ser responsáveis por fazer a dispersão dessas substâncias voláteis. Então é uma estrutura tão especializada que ela ocorre na flor somente com a função de liberar grandes quantidades de substâncias perfumadas para a atração dos polinizadores naquele período em que os polinizadores estão ativos, tá? É o caso, por exemplo, das orquidáceas, ó. Aqui em cima fica o osmóforo, ó. Essa estrutura aqui na ponta, ela é como se fosse uma enorme concentração de glândulas, onde estão as substâncias voláteis que vão liberar aqui durante o período de atividade do polinizador. Mesma coisa também acontece com a Aristolóquia, que libera um cheiro de carne estragada, porque ela é polinizada principalmente por moscas. Então ela vai ter uma estrutura aqui, aqui nessa folha modificada, aqui nessa pétala modificada, que é o osmóforo, e aí atrai as mosquinhas aqui para dentro, elas caem aqui dentro, e aí essas plantas deixam essa mosca presa aqui dentro, ela se debate aqui dentro, tentando sair, e esse desespero dessa mosca para tentar sair daqui de dentro, se debatendo toda nas paredes da flor, fazem com que ela fique carregada de grãos de pólen, e quando ela consegue sair efetivamente, ela sai coberta de grãos de pólen para cair na mesma armadilha de uma outra flor mais para frente, porque ela não aprende. Aqui só para mostrar para vocês a estrutura de um osmóforo, tá? Olha aí como na epiderme do osmóforo existe uma quantidade enorme de glândulas unicelulares do tipo papila, que são cobertas, né? Cobertas não, lotadas, né, de substâncias voláteis aqui dentro, que vão arrebentar e lançar o perfume dessa flor ao longo do período de atividade do organismo polinizador dela. Meristema das pétalas, diferente. O que vai acontecer? Não vamos encontrar a divisão de mesofilo que a gente tem, por exemplo, nas folhas. Então aqui epiderme superior, epiderme inferior, e nós não encontramos a diferença entre o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. Por quê? As pétalas não têm como função primordial a
a fotossíntese. Então, não é necessário que se organize em paliçada e parênquima esponjoso para fazer as trocas gasosas, porque a função primordial de uma planta, de uma pétala, não é fazer a fotossíntese. O sistema vascular vai ser bastante diversificado, assim como acontece nas folhas também, né, gente? Porque lá nas folhas existe um sistema muito diferente um do outro, que é dado por questão de evolução, né, adaptação aos locais diferentes onde essas plantas existem, e também para manter a arquitetura das folhas de acordo com a necessidade, que é aquele padrão da folha ficar perpendicular à superfície do solo. A mesma coisa acontece com as flores. Cada flor vai ter um formato diferente. E manter essa arquitetura, e algumas flores têm formatos muito específicos, muito diferenciados. Pensem numa orquídea. O formato, né, de muito específico de flor que a flor da orquídea tem. E o que acontece? Se a flor, por exemplo, de uma orquídea, que tem uma relação muito íntima com seus polinizadores, ela tem uma ausência, por exemplo, de uma sustentação promovida pelos vasos vasculares, né, o sistema vascular que vai dar o formato para a folha e a flor fica com um formato meio diferente, meio caída, meio murcha, né, não forma aquela ponte para a entrada ou aquele local para que o inseto consiga pousar em cima. Já viram as flores da orquídea, como aparece aqui na imagem, ó? Elas têm isso aqui, que é essa pétala mais larga, que a gente chama de labelo, que é como um verdadeiro local para pouso do inseto. Então essa aqui tem que ter uma resistência muito grande para que o inseto consiga pousar. Da mesma forma, a Aristolochia, essa pétala aqui modificada, ela tem que ficar como uma tampa aberta, exatamente nesse formato, para permitir com que a mosca caiba aqui para entrar aqui e consiga entrar e sair livremente da flor para que ela pegue o pólen aqui. Então toda a flor vai ter um formato muito específico para que ela consiga interagir com o organismo polinizador dela. Então, quem vai fazer isso é precisamente o sistema vascular. É por isso que a gente tem uma variedade tão grande da distribuição dos vasos dentro das pétalas, para que algumas pétalas sejam mais delgadas, delicadas, possam balançar ao vento, para liberar as estruturas, né, os aromas que essa flor vai liberar, enquanto outras pétalas precisam ser mais rígidas para permitir com que os insetos e para que a flor tenha uma arquitetura específica que interage com os insetos e resiste à presença dos insetos também, que poderiam, por exemplo, destruir a flor, né, acabando com o processo de polinização. O androceu é o local onde ocorre a chamada esporogênese, né, que é a formação dos esporos, que é o que vai dar origem aos chamados micrósporos, que são os gametas masculinos, tá? Microesporogênese é o mesmo que formação do grão de pólen, formação dos micrósporos, que é o gameta masculino. Por quê? O esporo masculino é menor que o esporo feminino. Então, por isso que a gente chama de microesporogênese, tá? Onde que se dá isso? Dentro da antera, tá? Que é aquela estruturinha que a gente viu lá na imagem anterior da flor amarelinha, tá? Que fica na ponta do estame. A antera vai possuir dois compartimentos diferentes. Cada compartimento desses eu chamo de teca. Lá nas tecas é que vão se encontrar os chamados sacos polínicos, tá? O saco polínico é onde vai se dar dentro a microesporogênese, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui só para mostrar para vocês, ó, aqui é uma teca, então a gente vai ter aqui um compartimento onde dentro vai ter o saco polínico, aqui é outra teca com os sacos polínicos, tá? Então aqui isso aqui visto num corte de microscopia óptica, né, de luz, a gente vai ter o que, ó? Aqui é uma teca, aqui é outra teca, e elas têm uma reentrância aqui, e dentro de cada uma dessas reentrâncias da teca, a gente vai encontrar um saco polínico. Aqui mais escuro, o que está acontecendo, minha gente? Divisão celular intensa para a formação do grão de pólen. Aqui o saco polínico, e dentro do saco polínico, o que a gente está observando aqui, ó, formação do grão de pólen, tá? Então aqui ocorre divisão celular de células que são responsáveis por formarem o grão de pólen, que vai ser a estrutura reprodutiva masculina. Dentro do grão de pólen vão estar as células que vão fazer
Não é que nem acontece, por exemplo, com a espécie humana, por exemplo, que tem uma única célula que é o gameta, né? Que vai ser o espermatozoide, que vai ser levado até o óvulo ou ovócito para fazer a fecundação. Aqui o que sai é o grão de pólen, e o grão de pólen tem células, tem mais de uma célula aqui dentro, tá? Na verdade são 3 células aqui dentro. E aqui finalmente, ó, o grão de pólen maduro, ó, com as suas 3 célulazinhas aqui dentro, ó. Então aqui, então aqui dentro desse espacinho, que é o saco polínico, ocorre o processo de divisão das células que dão origem às células gaméticas, né, as células reprodutivas, e elas estão ali, ó, vão formar ali dentro o grão de pólen, que é a estrutura que vai ser soprada ao vento, ou que vai ser levada na cabeça de uma abelha, ou de um morcego, e assim por diante, para polinizar uma flor, né, e fazer o processo de fecundação. Observem que elas têm 3 células dentro, então tem 3 núcleos aqui dentro, tá? Quando estas células estão maduras, bem formadas, tá? E aí chega a fase em que as flores estão receptivas para o processo de reprodução, essa antera vai sofrer um processo de dessecação e ela vai arrebentar, o que a gente chama de deiscência, tá? Esse processo de rompimento, de abertura do grão da antera é chamado de deiscência. Todo esse processo que ocorre abertura, tá? E que expõe algo que está lá dentro é chamado de deiscência. Isso acontece, por exemplo, na antera, para abrir e expor o grão de pólen, e também acontece, por exemplo, em alguns frutos que arrebentam para expor as sementes, tá? Então esse processo de deiscência tem esse mesmo nome para diferentes estruturas. Por que isso aqui vai acontecer? Porque tem que arrebentar para liberar o grão de pólen, tá? Aí o grão de pólen vai sair daqui em grandes massas, ou então vai sair com muita quantidade de pozinho daqui de dentro, que vai ter como função grudar no organismo polinizador, ou então ser levado pelo vento para encontrar a parte feminina de uma outra flor. Tá? Só para mostrar para vocês que inicialmente, né, a gente tinha uma folha, só para mostrar aquilo que eu comentei com vocês, uma folha inteira, tá, era responsável pelo processo de formar o pólen. Em cima da folha havia as estruturas que produzem o grão de pólen, tá? E aí ficava em cima de uma folha diferenciada. Era uma folha diferente que tinha como função ter em cima dela as estruturas que produziam o grão de pólen. Com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Essa folha, não tinha necessidade de existir essa folha para fazer isso se o fundamento dessa estrutura aqui é produzir o grão de pólen. Essa folha foi diminuindo, 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 até que ela virou só o conjunto das estruturas que produziam o grão de pólen. E isso aqui formou basicamente o que a gente chama de estame, que é a estrutura onde nós encontramos o grão de pólen para a maior parte das espécies de angiospermas que nós temos hoje em dia. O grão de pólen, gente, vai ter duas paredes diferentes, tá? Há duas camadas diferentes, a chamada exina e a chamada intina, tá? E essas camadas vão ter umas decorações diferentes que vão ser fundamentais para que a gente possa, por exemplo, identificar o grão de pólen a qual tipo de planta que ele pertence, tá? Algumas plantas têm o grão de pólen tão específico que eu consigo identificar a qual espécie um grão de pólen pertence. Em outros casos, eu vou ter variações menores que eu vou conseguir, por exemplo, identificar o grão de pólen de famílias, né? Então, eu vou dizer assim, olha, numa amostra de grão de pólen, eu vou dizer que tem a amostra de grão de pólen de família das compostas, família das leguminosas, eu vou ter verbenáceas, né, malváceas e assim por diante, tá? Quem vai ter principalmente essa questão da decoração que vai permitir com que isso aconteça vai ser a exina, tá? Porque a exina ela vai ser composta por uma substância, a chamada esporopolenina, que confere resistência ao grão de pólen, tá? E capacidade de dessecação. Foi graças ao surgimento dessa substância que as plantas puderam conquistar ambientes secos, porque se o grão de pólen ressecasse no ambiente e matasse as células reprodutivas que estão lá dentro, não daria para uma planta viver num ambiente mais seco, tá? E aí nós temos nessa camada aqui, a exina, duas camadas também, tá? Uma que é externa e a que é esculpida, que vai dar o formato aos grãos de pólen, que vai permitir com que a gente identifique qual grupo de plantas que pertence àquele grão de pólen, e a de dentro, que é a endexina, que é interna e mais lisa. E por fim, mais interna ainda, nós temos a intina,
que vai ser uma camada bastante lisa e composta por celulose e pectinas. Só para mostrar para vocês essa camada mais externa esculpida com diferentes formatos. Olha aqui como um grão de pólen é completamente diferente do outro. Os padrões de decoração aqui, ó, aqui em linhas, aqui formando uma rede, aqui já não se encontra, aqui parece um monte de poros, né? Então é totalmente diferente um do outro. Essas colorações aqui, pessoal, são artificiais, tá? Isso aqui é visto em microscopia eletrônica de varredura, e a microscopia eletrônica de varredura faz as imagens em tons de cinza. Esse colorido aqui, ele é artificial. E como é que funciona essa questão do grão de pólen? Lembrem-se, aqui dentro do grão de pólen, eu vou ter as células que vão fazer o processo de reprodução da planta, tá? Isso aqui vai cair em cima do órgão reprodutivo feminino e vai haver um sistema de reconhecimento por proteínas que estarão presentes aqui na superfície do grão de pólen, interagindo com proteínas que estão presentes no órgão que faz a recepção do grão de pólen na estrutura feminina da planta, que é o chamado estigma. Então, o estigma, por afinidade de substâncias químicas com o grão de pólen, vai reconhecer que aquele grão de pólen pertence à mesma espécie. Quando isso acontece, ocorre a chamada germinação do grão de pólen. Quando a germinação do grão de pólen acontece, a célula que está aqui dentro, as células que estão aqui dentro, né, vão formar o chamado tubo polínico, que é um tubinho pelo qual o grão de pólen vai descer até encontrar o ovócito ou o óvulo da planta, tá, feminina. Vamos ver isso depois com mais detalhes. O que vai acontecer aqui, ó? Esse poro vai ser o local por onde vai sair, então, o tubo polínico, que vai fazer com que a célula germinativa encontre o óvulo lá dentro da estrutura reprodutiva da flor, tá? E faça o processo de fecundação. Então, essa estrutura vai ter que ter esse poro aqui justamente para permitir com que saia o tubo polínico de dentro da estrutura do grão de pólen.